Boa tarde, meu nome é Fabiano Ferreira, jogo pôquer desde 2010 e nos últimos 3 anos eu tenho tentado estudar o mercado financeiro e fazendo paralelos entre o pôquer e o mercado financeiro são muitos, a questão de controle de gerenciamento de risco, de setups, então notei várias semelhanças entre os dois, por isso estou fazendo esse canal exatamente para fazer um estudo mais aprofundado dos paralelismos de tudo que cercam esses dois mundos, que parecem muito diferentes, mas não são. Nessa série de vídeos eu estou fazendo bem o início, os 3 candles que eu mais uso para gatilhos para operações de compra, tanto de day trade quanto de swing trade. Então hoje eu vou falar do preço de fechamento de reversão, logo depois da vinheta. Voltamos. Dentro dos setups que eu mais utilizo, eu tenho 3 candles que eu acho extremamente importantes. São candles pequenos, que têm um risco baixo, para alvos grandes. Entre um deles, tem o preço de fechamento de reversão. Eu já falei num vídeo anterior sobre o Inside Candle, que é um candle bem pequenininho, que está entre grandes volatilidades. E o preço de fechamento de reversão, que é o candle que eu vou falar hoje, ele mostra uma mudança de direção. Então aqui, ó, nessa apresentação, eu tenho o preço de fechamento de reversão, que ele é um candle que que o mercado vem em uma direção, nesse caso, que é o preço de fechamento de reversão de compra, nós temos os candles com mínimas menores que as mínimas anteriores, e ele tem um fechamento maior que o fechamento anterior. Então ele vem de mínimas menores e faz um fechamento maior que o candle anterior. E o mesmo se aplica a um preço de fechamento de reversão de venda, que seriam quando o mercado está subindo, ele vai fazendo máximas maiores e faz um fechamento menor que o candle anterior. Esse pode ser trabalhado puro ou associado. É um sinal que pode ter sido dado em um candle só, ele pode ser olhado isoladamente ou pode ser associado com outras coisas. Eu utilizo ele associado a estocástico lento. Tem gente que associa a banda de Bollinger ou com médias, que médias definem tendência. Mas para volatilidade é melhor utilizado com banda de Bollinger ou estocástico lento, que como eu uso. Então, já falei a alta, o preço de fechamento de versão de alta é um que tem a mínima menor que as duas anteriores e o fechamento maior que o anterior. E um candle de baixa é que tem a máxima maior que os dois anteriores e o fechamento menor que o anterior. O que eu utilizo para facilitar minha vida? Eu faço uma regra de coloração no Profit Chart, para quem usa o Profit Chart, que é onde eu tenho o código aqui. Esse código eu vou deixar depois na descrição do vídeo, para quem quiser utilizar. Ele pinta os candles, o preço de fechamento de versão de compra como azul e pinta o candle todo de vermelho até os pavis do preço de fechamento de versão de venda. Só que tem uma peculiaridade, eu coloco ele juntamente com o estocástico lento, para que ele seja mais efetivo ainda. Então o código dele é bem simples de entendimento, está aqui. Ó. Ele faz um C, a mínima é menor que as mínimas dos 2 candles anteriores, e o fechamento dele está acima do fechamento anterior. Esse é, na verdade, um preço de fechamento de reversão de compra, que é esse aqui que é descrito, ó. Mínimas menores e o fechamento acima. Juntamente com o estocástico lento, se ele tiver sobrevendido com o estocástico lento menor que 20, então ele vai ser pintado de azul. E se a máxima dele é maior que as máximas dos 2 candles anteriores e o fechamento dele é menor que o fechamento anterior, que é o preço de fechamento de reversão de venda, juntamente com o estocástico lento sobrecomprado, que ele tiver com o estocástico lento acima de 80, ele vai ser pintado de vermelho. Então vou mostrar isso agora no Profit Chart, como é feita essa pintura dos candles. Aqui, essencialmente, o que eu uso no Profit Chart. Aqui pode verificar que no dia de hoje, até o mercado está aberto ainda, ele tem pintado apenas os Inside Candles. Aqui ele não tem nenhum preço de fechamento de reversão. Aqui ele tem um preço de fechamento de reversão pintado. Note como ele tem a mínima dele menor que as 2 mínimas anteriores,
ou que é a mínima anterior, e o fechamento dele está acima do fechamento anterior. Não tem mais nenhum candle desses, apenas inside candles. Aqui tem dois preço fechamento e inversão de compra. Um preço fechamento aqui, que mostra que esse candle tem a mínima menor que a anterior e o fechamento acima. E lá no início do dia a gente tem um candle, preço fechamento e inversão de venda, que mostra que a máxima dele está acima da máxima anterior e o preço do fechamento abaixo da anterior. Esse aqui é até um candle muito efetivo, que teria sido dado uma entrada por um setup bem simples para preço fechamento e inversão. É um setup que dá entrada com ele como candle gatilho, no rompimento para o lado que ele tiver, como ele está sobrecomprado, para o lado de venda, e o stop na máxima deste candle. Então, e o alvo em 161, o valor do risco, que é o valor do candle gatilho, que é o preço fechamento e inversão. Olha como ele aciona no seguinte, vai descendo, e ele acaba acionando quase na metade do dia. 161 do risco. Vou ver se eu encontro outro aqui para mostrar. Aqui um preço fechamento de reversão de compra. 2 seguidos. Até ele mostra, vou mostrar todo esse dia. Aqui tem mais um preço fechamento de reversão bem no início do dia, que daria uma entrada na ruptura da máxima desse candle, com a mínima na mínima do dia e na mínima desse candle. Então, ele aciona no candle seguinte e vai se encaminhando. O alvo dele seria 161 do risco, que seria alcançado lá 1 hora e pouco depois. Mais adiante, nesse mesmo dia, teria uma outra entrada por preço fechamento e inversão, aqui de venda, de compra. Olha como a entrada poderia ser aqui, na ruptura desse candle, com a mínima na mínima do candle. Ele não acionaria de primeira. Aí ele faria um novo preço fechamento e inversão. Estaria o stop para cá. E a ruptura dele seria lá. Ele aciona e vai partindo para o alvo. O alvo seria 1,61 do risco. Ele chega a 100% do risco e atinge no próximo candle. Olha como ele já faz também. Ele vai para estocástico lento sobrecomprado, que também seria uma zona perigosa. Aqui nós temos um outro de compra, 2 seguidos, aqui um outro de compra, um de venda que eu não tinha mostrado, um de venda lá, ó, praticamente no meio do dia. Aqui seria uma entrada na mínima desse candle, com stop na máxima, e máxima do dia. Aí ele não aciona, aciona no seguinte, e vem para o alvo. 161 do risco, que não é esse, com projeção. Aí ele aciona já no terceiro candle na sequência. Esse aqui é um preço fechamento de reversão de venda. Aqui tem um preço fechamento de reversão de compra. A entrada, o stop na mínima. A entrada dele seria aqui. E o alvo 161 para cima. Olha como ele aciona e atinge o alvo aqui. Olha como ele é um setup simples, mas bem efetivo. Eu utilizo ele bastante nos 10 minutos, mas ele pode ser utilizado em outros time frames. Vamos analisar aqui nos 5 minutos se ele tem alguma entrada. Nos 5 minutos ele tem um preço fechamento de inversão de venda lá, ó, mas o mercado ficou completamente lateral nesse dia, no dia de hoje. Esse aqui não teria uma boa efetividade nesse caso, teria dado stop. Aqui nos 5 minutos eu
Ele pode ser utilizado, mas eu tenho utilizado ele mais nos 10 minutos, onde ele é mais efetivo. Aqui tem uma entrada pelo pré-fechamento que vai para o alvo. Aqui tem uma entrada que eu não sei se ela chega a bater o alvo de 161 do candle. Aqui ela não chega a bater alvo e pega o stop. Mas nessa segunda entrada, ele vai para o alvo. Aqui um preço fechamento de inversão de venda, que é aquele que a gente viu nos 5 minutos, que também vai para o alvo, que ele vai para o alvo. Aqui mais um preço fechamento juntamente com o trap, numa zona anterior, uma zona de suporte. Olha como ele alcança o 61 de alvo. O anterior ele aciona e dá stop, aqui aciona e toma stop, aqui também ele aciona e toma stop. Aqui um que eu acredito que ele aciona sem stop, porque ele vem, rompe aqui, alcançando o alvo lá. Aqui um no final do dia, é complicado no 10 e nos 5 minutos de trabalhar uma entrada por day trade mais para o final do dia. Aqui tem um preço fechamento de reversão seguido por 2 inside candles, onde a gente arrasta a entrada. Aqui teria uma entrada por esse setup. E o stop nesta mínima. Aí no seguinte ele não aciona, mas eu posso trazer a minha entrada para a mínima do inside bar. Aqui eu posso trazer a minha entrada para a mínima dessa inside bar. Mantenho meu stop lá na mínima do dia. E aí ele rompe. Não passa pelo VWAP de primeira. 161 do risco. E ele atinge lá perto do final do dia. Então esse é um candle que eu costumo utilizar muito. São os 3 principais candles que eu uso, o preço fechamento de inversão, inside bar e o pin bar. São candles muito efetivos para entrada, eles têm uma taxa de risco baixa e normalmente eu vou conseguir fazer com índice maior que 50% de acerto no trade, ter lucros consistentes. Então é isso, se tiverem dúvidas, sugestões, reclamações, porque esses vídeos aí, como são no início, e eu estou estudando uma maneira de estudar essas ferramentas é fazer vídeos desse tipo, então vai ter muito erro aqui, muita enrolação, para a gente trabalhar essa parte do estudo. Então, fique à vontade para fazer qualquer tipo de comentários, tá? Obrigado então e falamos no próximo vídeo.